Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar umas dicas da parte técnica de como registrar as gotículas e aerossóis em foto e vídeo. Este vídeo é um complemento da série onde eu mostro por que e como podemos realizar a aspiração de sprays odontológicos da mesma forma como já é realizado em outros países. Aqui eu vou abordar os princípios de física ótica que favorecerão a obtenção desses registros da melhor forma possível, que também possibilitarão avaliar a eficácia do equipamento desenvolvido na série onde eu abordo a aspiração de spray. A visualização plena dos aerossóis é importante porque, como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Devido ao fato de não ser possível, sem recursos especiais, visualizar plenamente os aerossóis e gotículas que compõem o spray odontológico de nossos instrumentos no dia a dia, isso provavelmente acaba gerando um negacionismo ou, no mínimo, uma despreocupação com relação à problemática do spray odontológico por parte de alguns profissionais. Um spray é composto de gotículas e aerossóis. As gotículas são partículas menores que uma gota, chegando a até 20 micrômetros, e portanto possuem tamanhos até 230 vezes menores que uma gota. E os aerossóis são partículas menores que 10 micrômetros, portanto possuem um tamanho que é da metade do tamanho da menor gotícula para baixo. E aí vem à mente algumas perguntas básicas. Qual a resolução do olho humano? Qual a menor dimensão que pode ser vista a olho nu? Existem alguns artigos que estabelecem alguns valores em torno de 100 micrômetros, ou seja, 1/10 de milímetro. Porém, sempre deixam claro que é uma resposta muito complexa e que depende de muitos fatores como a idade do observador, distância que está sendo observado, quantidade de luz, contraste, entre outros fatores. Para se ter uma ideia da complexidade, vamos tomar por base um fio de cabelo humano, que segundo a literatura pode ter entre 17 a 181 micrômetros. Um fio de cabelo grosso e preto a gente consegue ver facilmente, mesmo em uma situação de iluminação não muito perfeita e a uma relativa distância. Porém, um fio de cabelo de uma criança loirinha possivelmente será muito difícil de ser visto no chão dependendo da cor do piso, mesmo olhando bem de perto. E se a iluminação não for muito favorável, será impossível de enxergar. Bem, depois dessa análise, quando a gente volta para ver o tamanho das gotículas e aerossóis, maiores que 20 micrômetros e menores que 10 micrômetros respectivamente, a gente poderia se perguntar: ué, então a gente não consegue enxergar nenhuma partícula de aerossol e muitas gotículas também. Com tanto questionamento, eu decidi estudar um pouco de física ótica para ver se encontrava um meio de favorecer a visualização. E aí a gente acaba descobrindo que há sim. Existem técnicas para visualizar correntes de ar, aerossóis, jatos, gotas e gotículas. Para visualizar correntes de ar, temos a técnica de Schlieren. Parece um efeito especial feito em computador, mas não é não. Para realizar essa técnica, precisamos de um espelho côncavo, uma lanterna com lâmpada fraca, uma lâmina e uma câmera comum. Só isso. O difícil é encontrar um espelho côncavo perfeito e grande. Descobri na prática que espelhos côncavos domésticos não servem muito bem porque não possuem uma concavidade esférica perfeita com um único ponto focal centralizado. Um espelho côncavo com essas características perfeitas só são encontradas em telescópios por reflexão e são peças bem caras. De qualquer forma, consegui ter um resultado que, embora não tenha sido perfeito, me permitiu checar que realmente é possível distinguir correntes de ar de diferentes densidades, mesmo que não haja partículas de aerossol ou gotículas. Aqui nesse meu experimento eu verifiquei as correntes de ar quente de uma lamparina e diferentes dispositivos de aspiração chegando perto delas. Embora interessante, cheguei à conclusão que essa técnica não teria uma aplicação prática nesses meus estudos de visualização de sprays odontológicos. Para a visualização de aerossóis, no início da pandemia houve um documentário divulgado pela rede de TV japonesa da NHK que ficou muito famoso, onde eles mostraram um estudo feito na Universidade de Toho, no Japão. Na época não deram muitos detalhes da técnica, apenas falaram que foi utilizada uma irradiação com laser das partículas e uma câmera especial. Aí então eu fui atrás da técnica utilizada. Na verdade, para visualizar essas partículas, utilizaram-se de princípios simples de dispersão óptica e dispersão de Mie. O laser utilizado para irradiar foi apenas para ter uma luz de alta intensidade e comprimento de onda definido, sendo dispersa e captada por uma câmera de ultra velocidade e alta resolução. No meio fotográfico, a marca mais conhecida desse tipo de câmera são as Phantom. A ultra velocidade de captação permite que partículas viajando a velocidades muito altas possam ser registradas adequadamente e avaliadas em câmera lenta depois. De uma forma geral, a dispersão pode ser classificada em três tipos: a dispersão de Rayleigh, a dispersão de Mie e a dispersão óptica.
A dispersão de Rayleigh ocorre em partículas inferiores a 0,05 micrômetros, enquanto que a dispersão de Mie ocorre em partículas entre 0,05 e 0,5 micrômetros. E a dispersão óptica ocorre em partículas maiores que 1 micrômetro. Quando um feixe de luz incide numa partícula menor que 0,05 micrômetros, ela vai proporcionar uma dispersão desse feixe de luz com a mesma intensidade para frente e para trás, e a dispersão é menor para cima e para baixo. Essa dispersão da luz solar nas partículas da atmosfera é que é responsável pela cor azul do céu, como percebemos. Quando esse mesmo feixe de luz incide sobre uma partícula entre 0,05 a 0,5 micrômetros, a dispersão é maior e mais ampla para frente, e a porção de luz que volta é menor. Quando esse feixe de luz atua em partículas acima de 1 micrômetro, a dispersão é semelhante ao que ocorre com a dispersão de Mie, mas ela abre num ângulo menor e tem uma intensidade maior à frente. Assim, percebemos que se irradiarmos partículas de aerossol e gotículas, o fenômeno de dispersão óptica permitirá ver a maioria delas. E partículas de aerossol realmente muito pequenas poderão ser observadas pela dispersão de Mie. Utilizando-se uma luz concentrada como um feixe laser numa sala escura, é bem mais fácil detectar a dispersão em cada partícula. Aqui eu mostro a representação de 3 fenômenos ópticos que ocorrem durante a dispersão da luz à frente. Devo enfatizar que, para não causar confusão, a porção refletida está omitida. Os raios que atravessam essa partícula sofrem refração como numa lente convexa. Os raios que passam margeando a partícula sofrem desvio pelo fenômeno de difração. Parte dos raios rebatem no interior da partícula e acabam sofrendo absorção. É por esse motivo que existe uma propagação amplificada da luz no sentido oposto à sua incidência. Existem outros fatores que influenciam a capacidade de visualização de partículas pequenas. Quanto mais veloz, mais difícil a visualização. Por isso, câmeras de alta velocidade são recomendadas para avaliação posterior em câmera lenta. Quanto maior o número de partículas, mais fácil de identificar. Uma partícula sozinha é bem mais difícil. Quando partículas são translúcidas, nos beneficiamos da dispersão da luz para melhor visualização, enquanto que para partículas opacas, uma luz refletida pode funcionar muito bem. Normalmente, quanto mais luz disponível, melhor para enxergar. Isso até o ponto que não causa ofuscamento da nossa vista. Aqui, um fator importante que iremos explorar bastante: o posicionamento da luz. E finalmente, a atenção do observador para a visualização. Quem está distraído não enxerga partículas que seriam visíveis normalmente. Como para praticamente tudo na fotografia, a iluminação corretamente posicionada é a chave aqui. Esse excelente vídeo de um artigo no Journal of American Medical Association mostra a utilização de uma câmera de alta velocidade tipo Phantom com uma iluminação comum posicionada adequadamente. Primeiro, mostra numa visão close-up dentro de 50 cm a emissão de um espirro, registrado em 2.000 frames por segundo. A duração real do evento é de apenas 0,25 segundos. Depois, uma visão intermediária dentro de 110 cm durante um espirro, registrado em 2.000 frames por segundo, com a duração de 0,24 segundos. Por último, uma visão em grande angular dentro de 8 metros durante um espirro, registrado em 30 frames por segundo, com duração de 5,9 segundos. Agora vejam que interessante. Certa vez fui para Paranapiacaba fazer uns testes fotográficos durante a madrugada. E acabei ficando até o sol nascer. É sempre magnífico ver cores e contrastes se revelando nessa luz divina. E, além de começar um tráfego aéreo intenso, foi bem interessante lembrar que os animais são bem ativos nesses horários também. Todo mundo com soninho ainda, acabando de acordar. Eu estava num campo de futebol onde tem uns trilhos fincados no chão próximo a uma das traves. Conforme o sol bateu no furo de um dos trilhos, notei que tinha algo que ficava como se estivesse flutuando no meio. Tive que chegar bem perto para entender que aquilo se tratava do jantar de alguma aranha pendurado numa teia. Olhando o trilho do lado que o sol batia frontalmente, eu só conseguia enxergar a teia olhando bem de perto, e apenas algumas partes dela. Mas quando eu fui do lado oposto do trilho, eu podia ver claramente cada fio que compunha aquela teia. Lembrando que, segundo dados científicos, um fio de uma teia de aranha tem aproximadamente 3 micrômetros, mais fino que um cabelo de criança e menor que muitas partículas de aerossol. Foi ali que eu percebi na prática como a dispersão da luz age em objetos pequenos translúcidos e como tirar proveito desse fenômeno para fazer um registro fotográfico de estruturas muito pequenas como as que compõem os sprays odontológicos.
Vocês estão vendo essas partículas de poeira filmadas aqui? Existem vários fenômenos que permitem ter essa visão. Vamos avaliar o que ocorre tanto em olhos quanto em câmeras primeiro. Todos nós já limpamos algo empoeirado próximo de uma janela, e dependendo do horário e da posição que você está, você enxerga facilmente todo o pó levantado. Se você pegar uma superfície tão empoeirada quanto essa e bater à noite, com uma iluminação normal da sala, possivelmente você não verá nada disso, embora as partículas estejam se levantando sim. Diferentes tipos de poeira irão transmitir luz de forma diferente, mais por reflexão ou mais por refração. Então, o posicionamento da luz é importante, assim como sua intensidade. Dependendo do fundo contra o qual você está olhando, pode ser mais fácil ou mais difícil a visualização. Fundos que contrastem com a luz transmitida por partículas em suspensão favorecem a sua visualização. Tem ainda o fator velocidade da partícula. Normalmente, quando começamos a bater o objeto empoeirado, como a velocidade das partículas é alta, não conseguimos enxergá-las. Conforme paramos de bater e a velocidade das partículas abaixa, nossos olhos já conseguem capturar. O segundo fator, que ocorre mais perceptivelmente em câmeras, vou explicar a seguir. Nesse mesmo vídeo, vocês percebem que algumas partículas parecem bem pontuais, enquanto outras aparecem como bolas desfocadas, umas maiores, outras menores, cada uma com uma diferença na luminosidade. Esse efeito de desfoque de um ponto luminoso que está fora do plano focal principal da câmera é chamado de efeito bokeh, e é uma palavra japonesa que indica mancha ou borrão, e é pronunciada mais ou menos dessa forma originalmente. Em inglês, costumam pronunciar de duas formas, uma mais parecida com o original japonês, bokeh, e outra mais comum nos Estados Unidos, bokeh. Esse efeito ocorre pelo desfoque que os pontos luminosos que estão fora do plano focal principal sofrem, os chamados círculos de confusão em física óptica. Pessoas que possuem miopia ou hipermetropia sem seus óculos enxergam sempre as coisas na faixa visual que possuem problema como se estivessem vendo tudo fora do plano focal, e pontos de luz ficam parecendo bolas difusas de luz. Para pessoas com visão perfeita, elas nem conseguem imaginar como é isso, porque os olhos delas estão constantemente ajustando o foco rapidamente a uma altíssima velocidade. O que os olhos não conseguem focar, o cérebro acaba descartando a informação, e não se percebem os tais círculos de confusão. Nas câmeras fotográficas, temos o registro pontual das coisas no plano focal, e o registro como bolas difusas, tanto à frente quanto atrás do plano focal. Fazendo uma comparação não muito precisa, mas para que você entenda mais ou menos o princípio, numa câmera fotográfica a gente consegue fazer o registro concomitante como se fosse uma pessoa que tem visão normal, uma pessoa que tem miopia e uma pessoa que tem hipermetropia. Esse é o efeito bokeh. Outro fator a ser considerado é que o formato que esses pontos luminosos assumem é igual ao formato que o diafragma assume no momento da fotografia. Aberturas maiores proporcionam círculos mais perfeitos, e aberturas maiores resultam em uma menor profundidade de campo. Aberturas menores proporcionam a formação de imagens hexagonais, isso devido às lâminas que se abrem e que se fecham para controlar o diafragma. Uma menor abertura, por sua vez, proporciona uma maior profundidade de campo. Aqui eu mostro o jateamento de uma peça metálica com jato de óxido de alumínio de 100 micrômetros. O jato está sendo acionado na pressão de ar recomendada. Estou utilizando somente uma fonte de luz contínua difusa. Veja que com uma velocidade relativamente baixa de obturador, 1/30 de segundo, eu não consigo visualizar as partículas abrasivas. Eu vejo somente um rastro, que aliás fica parecendo que são fios brancos. O diafragma em f8, embora me proporcione uma boa definição da imagem no plano focal principal, faz com que a imagem nos outros planos focais apareça ligeiramente desfocada devido à baixa profundidade de campo. Agora um resultado completamente diferente fazendo o mesmo jateamento, só que agora utilizando dois flashes, um pela frente e outro por trás. A velocidade utilizada aqui é de 1/250, a velocidade máxima de sincronia de flash para minha câmera, e uma abertura de f22. Aqui, com essa velocidade de 1/250 de segundo, as partículas que saem do jateador aparecem ainda como se fossem linhas, porém um pouco mais curtas e mais definidas. Isso mostra que essa velocidade de disparo ainda não é capaz de congelar o movimento dessas partículas, pois a velocidade delas é muito alta na saída do instrumento. Mas veja que as partículas que batem na peça metálica e ricocheteiam, elas perdem velocidade e já conseguimos distinguir algumas delas. A abertura f22 proporciona uma boa profundidade de campo para capturar as partículas esparramadas nos diversos planos focais. O efeito bokeh aqui é hexagonal, não esférico como o que fotógrafos profissionais geralmente gostam, mas considerando uma finalidade científica de fazer o registro da maior parte das partículas, é bem interessante.
Para se obter as bolas de bokeh, como os profissionais de fotografia gostam, teríamos que utilizar aberturas bem maiores, mas a perda de profundidade de campo resultante não permitiria observar tantos planos focais. Talvez possa ser interessante também, dependendo do gosto. Mas qual seria a importância disso? Partículas muito pequenas que não seriam registradas, agora serão registradas, pois elas terão seu tamanho amplificado, mesmo que sem uma definição ou luminosidade ideal. Portanto, a conclusão empírica que cheguei foi que, com uma técnica de iluminação adequada, é possível visualizar, no spray gerado em odontologia, todas as gotículas que possuem tamanho acima de 20 micrômetros. E também boa parte dos aerossóis, pelo menos aqueles a partir dos 3 até os 10 micrômetros. Mas é bem possível que consiga detectar valores ainda menores dependendo de outras condições gerais. Aqui, como a pequena esfera de vidro, embora a dispersão óptica não seja idêntica àquela que ocorre em partículas micrométricas, eu mostro uma simulação de iluminação de uma única gotícula, variando o posicionamento da fonte de luz, e como essa gotícula se mostraria iluminada na câmera. Vocês verão que os piores resultados são com a iluminação por cima e pela frente. O melhor resultado seria por trás, mas não exatamente no mesmo eixo focal, pois a contraluz atrapalharia um contraste com o fundo. Embora pareça óbvio, é importante frisar que ao iluminar algo translúcido, a quantidade de luz refletida será muito menor do que a quantidade refratada. Aqui eu vou mostrar diversos posicionamentos de um softbox caseiro de luz contínua, enquanto uma alta rotação é acionada. Vocês concluirão com seus próprios olhos quais os melhores e os piores posicionamentos para a visualização do spray. Além de todos esses recursos de ótica, podemos ter uma ajudinha dos softwares de edição também. Fazendo o ajuste de sombras e diminuição de contraste, tanto em editores de vídeos quanto editores de fotos, podemos evidenciar detalhes que não conseguimos com recursos na câmera somente. Aqui eu mostro exemplo de como realizar com o iMovie, que é um programa gratuito para Mac, e com o Photoshop, mas pode ser realizado em qualquer editor que você esteja habituado. Concluindo, o que precisamos para otimizar a visualização do spray? Precisamos de uma abertura de diafragma que permita um bom equilíbrio entre o efeito bokeh e a profundidade de campo. Precisamos de contraste com o fundo. Precisamos de uma posição adequada da iluminação para obter uma dispersão de luz favorável de cada partícula, ou seja, numa quase contraluz sem que apareça a fonte de luz no enquadramento. E finalmente, ajuste de sombras e diminuição do contraste via software de edição, seja de fotos ou de vídeos. Se você tiver interesse e ainda não viu, sugiro fortemente assistir a minha série sobre aspiração de sprays odontológicos. Essas são as minhas mídias sociais. Se tiver interesse, inscreva-se. Ficarei contente em ter seu feedback. Muito obrigado pela atenção e até mais.